Pelo adiantado da hora, eu tenho que primeiro agradecer do Grupo de Estudos do Amazonas, dos alunos do Grupo de Elite, e, assim, sem muito perda de tempo, né? O professor Rubinho, todo mundo conhece, não só pelo renome, mas pelo gabarito que tem, mestre, professor em processo civil, palestrante, fundador do G4, advogado aí militante, atuante há pelo menos uns 20 anos, e livros, autor de livros, mais de uma dúzia, com certeza. Então, se a gente for falar o currículo, né, merecido, vai levar uma meia hora. Então, professor, eu só realmente tenho que agradecer mais uma vez pelo prestígio, pelo carinho, pela atenção, né? E conte conosco para o que precisar, divulgando as suas obras, o seu curso, a turma do Grupo de Elite. É uma satisfação e eu espero, participo já de alguns no segundo semestre, não só participar, mas também divulgar, né? Pode contar conosco, não só comigo, mas com a direção da comissão, a OAB, a ESA, todos aí juntos. Realmente sabemos do seu esforço, do seu empenho. Aula de segunda a sexta, sábado. Então, assim, é um exemplo a ser seguido, né? Eu fico realmente muito, muito, muito honrado, muito feliz com a sua presença. Sempre que posso, assisto às aulas, né? E pretendo, como eu disse, participar mais e divulgar o máximo possível, né? O nosso tema hoje é os prejudiciais, né, no processo previdenciário, né? E já deixo a palavra para o professor. Normalmente, a gente pede para o palestrante falar entre 30 e 35 minutos e abrimos algumas vezes para perguntas e, no final, as considerações. Então, o professor fique aí à vontade para usar o tempo que for necessário, né? Não temos aí um limite, é só um padrão que a gente utiliza. E, por fim, reiterar os desejos aí de muita saúde para a Betina, que eu tenho certeza que vai estar melhor a cada dia, né? Fique à vontade e uma boa noite a todos que estão agora aqui conosco. Muito bem, muito boa noite a todas e todos. Estou recebendo o convite do professor Álvaro para a gente conversar, né, sobre o tema do processo, processo civil, processo previdenciário, e sempre é uma oportunidade importante, né, da gente estar conversando. Álvaro, só faz favor, fecha o áudio de todo mundo aí, se tu tiver de host, se tu quer passar o host, para não ter interferência. Beleza. E sempre falar de processo, sempre acredito que seja uma oportunidade importante, né? Pedir aí a autorização para gravar também, para a gente depois disponibilizar, já que é uma atividade gratuita, né? E assim eu venho fazendo, e fiz muito presencialmente na OAB, especialmente aqui no interior do Rio Grande do Sul, que praticamente fiz todas as OABs aí, desde os meus tempos aí de mestrando, depois mestre, depois doutorando, depois doutor, né? Então, um convite da OAB sempre é um convite muito importante, e é um convite que eu sempre procuro acolher, né? Embora nem sempre tenha os melhores horários, tenho certeza que esse aqui não é um dos melhores horários, né? Uma sexta-feira de noite, aí depois das 20 horas, 19 horas aí, na região local, no horário local, mas é isso, é o que a gente pode fazer, e
A gente se conheceu aí, o Álvaro, presencialmente lá no Foz do Iguaçu, sempre muito solícito, também muito animado, muito engajado nas questões envolvidas da OAB, né? E, e eu, politicamente, eu nunca atuei muito na OAB, né? Meu negócio é mais no campo técnico mesmo, né? E acredito que cada um tem Sim. o seu devido espaço e o local onde se sente mais à vontade para poder colaborar, né? Então, eu achei que hoje ia ser uma sexta insana, Álvaro, que nós ia até sábado. A gente ia entrar. Quando falou tem um horário, aí eu achei, velho, nós vamos até 1 da manhã do sábado, nós vamos. Como é que vai ser? 30 minutos. 30 minutos tá bem, 30 minutos é mais tranquilo. Professor. Não, fique à vontade aí. Que o Zoom, esse aqui não tem aquele limite de hora, então pode ficar até 3, 4 horas. Mas, assim, eu também concordo, agradeço as palavras e foi um desafio, né, na OAB. Eu espero, seguindo esse exemplo, trazer uma pós-graduação pura aqui com o professor Austin Barbosa, Teodoro Agostinho, né, até pela certificando pela Unifor. Assim, eu depois quero me dedicar também mais ao estudo, né, ao escritório. Eu estou o presidente, né? Então, assim, eu sou o advogado, é isso que eu quero. Mas o importante é, apesar de uma sexta-feira à noite, tem aqui, né, mais de uma dúzia de pessoas, então eu já fico feliz. É, e, né, como eu disse, fique à vontade. Uhum. Para o tempo que o senhor quiser, 30, 40, 1 hora, é isso que eu quis dizer. Fica... Certo. É, então, claro que eu entendi aí, fiz uma brincadeira, né, com as nossas atividades do time de elite da sexta-feira, Cacildo tá aí, do meu time de elite, que eu tô vendo, Ana Ramires, né? A gente vê eventualmente qual é o risco de não acertar todo mundo, Ana Celestina, Margarete também tá aí, Isolda, então Regina Lima, todos os demais colegas aí, bem-vindos, né? Sou o professor Fernando Rubim, estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tenho meu mestrado e doutorado aqui na URGS e PUC do Rio Grande do Sul, respectivamente, né? Tenho 19 obras, doutor Álvaro, é uma dúzia mais 7, hein? 19 na estante aí, e Tem que chegar em 2 dúzias, então. com a possibilidade de subindo, né? Agora, quanto mais filho, menos livro, né? Agora estou com a segunda de 3 meses em casa e aí tá cada vez mais difícil de escrever, né? Porque a gente está dando muito tempo também para o nosso time de elite, né? Nosso time Sim, de sim. processo. Depois aí, no momento final, aí, quem sabe, depois de fazer a exposição, eu posso falar um pouquinho daí, uma manifestação final aí sobre o nosso time, até a forma eventualmente, de ingresso. Bom, Deve, professor, não pode, deve falar. obrigado. Por que tratarmos de prejudicial de mérito, né? Prejudicial de mérito. Sempre procuro falar de temas atuais, de temas contemporâneos, né? E, e pretendo, inclusive, professor Álvaro, doutor Álvaro, colegas, eu vou lançar uma tese hoje aqui sobre as prejudiciais de mérito, na verdade, sobre a classificação dos prejudiciais de mérito. Nunca escrevi ou falei sobre isso, mas essa é uma questão também interessante da gente ser instigado a falar sobre determinados temas que a gente não fala toda hora, né? Possibilidade da gente amadurecer alguns conceitos e, quem sabe, subir um degrau a mais naquilo que a gente já tinha como estabelecido, né?
Então, vamos lá. As prejudiciais de mérito, que nomenclatura é essa que a gente está usando? Evidentemente que há alguma possibilidade de dúvidas, né, sobre essa nomenclatura, especialmente a gente não devendo confundir as prejudiciais de mérito com as preliminares de mérito, né? Então, há uma diferenciação aqui que possa ser feita de preliminar e prejudicial de mérito, né? E aqui a questão, né, ela me parece muito interessante do ponto de vista mesmo da gente tentar pegar aí a etiologia, a ideia da concepção da palavra, né? Porque prejudicial é algo que realmente vai impedir, né? Vai impedir o julgamento de mérito, né? Mas não que não seja mérito. Na verdade, ou tecnicamente, o correto, então, seria falar prejudicial de mérito propriamente dito. Porque as prejudiciais de mérito são questões de mérito. Elas são, na verdade, prejudiciais da questão de mérito propriamente dito, né? E eu digo que elas são prejudiciais, sendo questões de mérito, assim colocadas pela doutrina de uma forma a fazer algumas diferenciações. Mas a gente vai fazer, quem sabe, vai fazer um ponto de interrogação a respeito dessa nomenclatura. Então, em termos de lógica procedimental, as preliminares elas vêm antes. Porque as preliminares são questões de ordem eminentemente processual que determinam a extinção do processo sem julgamento de mérito. Então, quando eu estou falando em preliminares, eu estou falando basicamente das condições da ação, eu estou falando de interesse, estou falando de legitimidade, eu estou falando de pressupostos processuais, então eu estou falando daqueles pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, que estão previstos no artigo 485, né? 485, inciso 4º e inciso 6º, né? Os pressupostos de desenvolvimento regular do processo, válido e regular, estão no 485.4, as condições da ação no 485.6. Então, são questões envolvendo as preliminares de mérito, né? São questões anteriores ao mérito que determinam a extinção sem julgamento de mérito. Essa é a ideia, né? Dessas preliminares, o código de 2015, comparado com o sistema anterior, ele cria um ponto de asterisco para os pressupostos negativos. Quais sejam? Litispendência e coisa julgada. Especialmente a coisa julgada, que tem ainda uma incidência ainda maior no processo previdenciário em termos de ocorrência, né? É uma situação bem interessante. Esse é o ponto de asterisco, digamos assim, que eu chamo de reflexão aqui para o grupo, né? Da OAB, porque, na verdade, o reconhecimento de uma coisa julgada determina uma extinção sem julgamento de mérito pelo Código, mas que impede o reajuizamento da ação. A ponto de, a partir daí, o novo CPC autorizar que eu possa entrar com uma ação rescisória para desconstituir a decisão que formou coisa julgada no processo secundário. Esse é o ponto. Poxa, mas a ação rescisória não é só com relação a decisões de mérito, professor? Sempre foi assim. Agora, num código de 2015, que é um código voltado para resolver problema, realmente o código identificou um pressuposto processual negativo que, embora extinga sem julgamento de mérito, é como se mérito fosse... Hoje, o reconhecimento judicial de coisa julgada, que acontece bastante no processo previdenciário,
é como se é tão grave quanto o julgamento de mérito em procedência. Engraçado que quem está na prática já sabe disso, né? Mas a teoria do processo civil ainda não conseguiu identificar um espaço. Por isso que eu estou ousando, depois, evidentemente, vou escrever alguma coisa sobre, né? Estou ousando dizer que a coisa julgada no processo previdenciário, ela deve ser compreendida como prejudicial de mérito. Né? Prejudicial de mérito. Já que, uma vez reconhecida a coisa julgada, impede que eu tenha a possibilidade de rejuizar a demanda. Então, eu posso entrar com uma ação rescisória para desconstituir a coisa julgada do segundo processo, fazendo com que esse segundo processo tenha andamento regular. Tá? Andamento regular. Mas, professor, isso tem alguma repercussão prática? Sim. Por quê? Porque a gente sabe também, quem atua na prática, como, de certa forma, há um julgamento um tanto quanto menos fundamentado, menos articulado, até simplista, muitas vezes, quando do reconhecimento da coisa julgada. Então, quando eu falo que a coisa julgada é uma matéria que se equipara a prejudicial de mérito, ou que pelo menos ela fica numa zona gris entre preliminar e prejudicial de mérito, eu aumento a gravidade e a própria responsabilidade do juiz na prolação dessa decisão. Vejam que, na ação rescisória que eu escolhi para ser aula número 1 do time de elite, e quão feliz eu fico, porque praticamente hoje a gente não consegue dar uma aula de processo sem falar em coisa julgada e ação rescisória. E olha, eu já estou aqui de novo me enfiando na ação rescisória. O 966, inciso 4º, ele prevê que cabe ação rescisória profensa à coisa julgada. Então, realmente, esse Instituto da Coisa Julgada, ele merece, a partir, pelo menos, do Código de 2015, o realce, uma nova luz que muitas vezes o judiciário não dá e nem a própria doutrina reconheceu. E aqui me incluo, porque não escrevi sobre. Já tendo feito o meu último livro ali sobre o que eu indico para vocês, né? Que eu lancei lá no congresso que eu encontrei o professor Dr. Álvaro, né? Que é o processo judicial previdenciário. Então, para uma edição mais avançada do processo judicial previdenciário pela editora Juruá, seria interessante essa questão de reforçar a importância do tema da coisa julgada. Porque, repito, a coisa julgada, se eu ofender a coisa julgada, cabe rescisória. Mas também, se o juiz reconhecer equivocadamente a coisa julgada, eu também posso buscar a rescisão da decisão. Ainda tendo todo um plano de fundo, uma dificuldade que é o cabimento da ação rescisória só no procedimento comum, não cabendo nos juizados especiais. E aí seria objeto para um outro evento discutir as alternativas. Aliás, o outro evento vai ser amanhã, porque eu vou fazer minha oficina sobre coisa julgada nos juizados federais. Amanhã, a partir das 9h, meio-dia. Última atividade da semana. Essa semana foi todos os dias até sábado. Então, lanço aqui a dúvida. A coisa julgada, ela é uma preliminar ou uma prejudicial de mérito? Ela está categorizada como preliminar, como pressuposto processual negativo. A coisa julgada, ela pressupõe, portanto, que sejam ouvidas ambas as partes e depois da contestação o juiz decida em saneador se há essa preliminar aí de coisa julgada que possa ser reconhecida. Mas, uma vez reconhecida, repito, equivocadamente, seria possível uma ação rescisória para desconstituir, até porque eu não poderia reajuizar uma nova demanda tendo essa preliminar estabelecida. E eu vou dizer para vocês, né, um tanto quanto óbvio, eu já tive um processo, eu tenho o segundo processo que reconhece a coisa julgada. Vocês não vão inventar de fazer o terceiro, impedir música no Fantástico, né?
Então, há uma tendência natural, e o código reconhece isso, da gente buscar uma alternativa que seria, ao invés de fazer uma terceira ação, rescindir a segunda ação, reconhecendo, então, praticamente, que no juízo, o segundo juízo fez um julgamento de mérito, ao reconhecer a coisa julgada. Né? Do ponto de vista do sistema do código, as prejudiciais de mérito, então, fora a coisa julgada e já a tese de largada, né, nós teríamos os fenômenos da prescrição e da decadência. Então, fundamentalmente, a nossa aula aqui, o nosso encontro, a nossa live aqui, ela trata dessas questões que podem favorecer o INSS numa lide previdenciária: o reconhecimento da coisa julgada, o reconhecimento da prescrição e o reconhecimento da decadência. Se a prescrição for reconhecida, a prescrição é quinquenal. Né? Então, a prescrição não é uma prescrição de fundo de direito. Né? A prescrição é uma prescrição parcial. Uma prescrição que envolve as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento, segundo a súmula 85 do STJ, e orientação legislativa ainda da década de 30 no Brasil. Prescrição parcial em direito social. Isso significa que eu posso, assim, né, ajuizar uma ação tendo ocorrido o indeferimento do benefício, eu posso buscar o benefício a qualquer tempo, né? Embora eu não possa receber os benefícios com os atrasados, ressalvada a questão, então, da prescrição parcial, mas que precisa ter reconhecimento judicial, porque alguns cenários, por exemplo, não tem prescrição contra menor, tem alguns cenários, né, que envolvem a própria cognição da pessoa, uma internação, alguma coisa que não esteja dentro de um quadro de saúde mental apropriado, que podemos discutir a ocorrência da prescrição. Né? A prescrição, então, no direito previdenciário, no direito social, no direito do trabalho, ela é uma prescrição primeiramente parcial, né? No direito do trabalho tem uma diferenciação do momento da extinção do contrato de trabalho e a possibilidade de uma prescrição aí total, né? No prazo de 2 anos ultrapassada a extinção. Tem uma prescrição que tem uma natureza aí híbrida, né? Já a prescrição contra o INSS não é uma prescrição total, é uma prescrição parcial, é uma prescrição que determina uma redução das parcelas vencidas a serem buscadas. A parte teria direito desde a DER, como regra, né? A legislação aplicável seria da DER, da data da entrada de requerimento. O tempo Segis Actum, a aplicação do direito adquirido, envolveria essas regras, mas o benefício ele teria um elemento de 5 anos anteriores à propositura da demanda. Né? Isso tem a ver também com uma regra de propositura do CPC, né? Que é um importante artigo 240. E aqui já outro marketing aqui, Álvaro, é impressionante como eu estou feliz no Clube do Mago, que é o nosso um braço no YouTube, né? O Clube do Mago, que estuda o CPC artigo por artigo. Porque eu que me gabava aí de conhecer todos os mais de 1000 artigos, com o tempo, se a gente não volta em alguns dispositivos, a gente deixa de aplicá-los, né? E daqui a pouco a gente esquece a importância de alguns deles, né? Então, na aula magna, essa semana de um curso de processo, eu me lembrei e fui falar de um artigo importante que eu tinha me esquecido, que era sobre como o juiz não deve extinguir sem julgamento de mérito o processo, que é o artigo 317. Por que, né? O juiz deve priorizar o julgamento de mérito. E esse outro artigo é o 240, que é ele, então, que expressamente diz que a citação válida ela marca a prescrição, mas retroage a data da prescrição, como também da decadência e a data da propositura da demanda.
Então, já me perguntaram, eu já disse, poxa, mas onde é que está isso? Não, essa disciplina está no Código do Processo, por quê? Porque essa disciplina de prescrição, ela envolve aqui, no caso, o marco do benefício concedido judicialmente. Né? Professor, não há uma certa imprecisão aqui, um certo conflito, porque prescrição não é direito material? Sim, o prazo prescricional com o prazo de decadência é de direito material e está na Lei 8.213. Está na Lei de Benefício, está lá no artigo 103. Como está no Código Civil no artigo 206. Artigos de dispositivos de prazo prescricional e de decadência não podem estar no Código de Processo. Agora, o que está no Código de Processo, no artigo 240? O estabelecimento de que a data da propositura da demanda ela cria um marco para o pagamento de parcelas vencidas. Então, aqui a gente tem uma relação, né, do direito material com o direito processual. Por que alguns não entendem a diferença de direito material e processual? Porque algumas vezes elas ficam muito próximas, elas estão muito próximas. E aqui acontece o seguinte, até eu entrar com a ação, eu não tenho bem definido, então, muitas vezes eu fico com aquela dúvida se tem prescrição de decadência, como é que vai ser, porque eu tenho o quê? Os prazos de direito material que estão andando no mundo sem uma intervenção da propositura da ação. A partir do momento que eu entro com o processo e tem-se a citação válida, retroagindo a prescrição e decadência da citação à data da propositura, eu estabeleço aqui uma interrupção do prazo prescricional, ou até mesmo interrupção do prazo decadencial, e aí eu passo a correr com prazos dentro do processo, trocando o instituto, que passa a ser a preclusão. Por isso que a gente tem que ter alguns cuidados no processo, para a gente não ficar dizendo assim, ó, decaiu, como eu já vi, né? Teve a decadência ali do prazo para contestar. Não, filho. Isso é regra de prazo processual, isso não é prazo de direito material, isso é prazo de direito processual. E prazo de direito material, de direito processual não decai. Decai é decadência e direito material. Então eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a preclusão. Professor, tem mais alguma outra reflexão sobre isso? Claro, os prazos de direito processual pelo novo CPC são prazos em dias úteis. Prazos que sofrem preclusão são prazos em dias úteis. Decadência e prescrição é dias corridos. Nessa loucura toda da revisão da vida toda, vocês acham que já não fiz mentoria? Que a colega me perguntou, professor, não seria em dias úteis? Não, dias úteis era 40 anos, então, o prazo. Eu comecei a rir sozinho. Então, professor, puxa aquele artigo lá do dias úteis do Código de Processo. É que a senhora está confundindo prazo de direito material com prazo de direito processual. Aí escreve isso no processo, toma uma lambada da juíza, que eu daria também uma lambada dessa. Ainda mais se for da quinta em diante, que eu já estou cansado para burro já. Já dei mamar para as filhas, já apanhei da mulher, já tomei uma letra da sogra também no WhatsApp, né? Então, aí se me chegar e me falar em prazo de dias úteis para revisão da vida toda, está confundindo o direito material com o direito processual, é ou não é? Então, vocês viram como tem que ter clareza nos conceitos? Sim, com para a certeza. gente não fazer bobagem. Por exemplo, o prazo de mandado de segurança. Talvez aqui um cenário que geralmente se questiona, né? Bom, mandado de segurança 120 dias, né? é 120 dias, mas é úteis ou é corridos? Né? Eu tenho que saber se é direito material ou direito processual. Como o mandado de segurança, né, ele trabalha com arbitrariedade do Estado, o mandado de segurança ele está dentro da lógica de arbitrariedade de direito material, evidentemente, né, do conceito de direito material. Então, por isso que você tem, mesmo quando a arbitrariedade é do ente do judiciário, que os 120 dias são corridos e não são em dias úteis, porque não é um prazo dentro do processo, um prazo processual submetido à preclusão. Então, fora do processo tem decadência e prescrição. Dentro do processo tem preclusão. E a formação de coisa julgada material.
naquelas decisões de mérito e agora no tema da coisa julgada. Mas que fique claro, eu não tenho como ter coisa julgada sem ter antes preclusão. É que são institutos que eles têm efeitos diferentes. A preclusão endoprocessual, dentro do processo, e a coisa julgada pan-processual, ou seja, efeitos para fora do processo, para determinadas decisões que examinem o mérito. Então, algumas decisões vão só precluir. Algumas decisões elas não vão ter efeitos de coisa julgada porque elas não vão envolver o exame eventualmente de mérito. Né? Por isso que a maioria das decisões em execução ela só preclui. Né? A tendência é decisões em execução precluírem. Sofrer os efeitos da preclusão e também, em decorrência disso, desafiarem no procedimento comum o recurso de agravo, que é próprio de decisões interlocutórias, de decisões que não são de mérito, de decisões que são do curso do processo. Tá? Então, prescrição e decadência são prejudiciais de mérito. A decadência no direito previdenciário, muito mais então relacionada à revisão de benefícios, e por isso então o exemplo da revisão da vida toda, né? Não a concessão do próprio benefício, mas a revisão do benefício. Né? E aí a possibilidade que a gente tem a possibilidade de interrupção dessa decadência, né? No exemplo da revisão administrativa, do procedimento administrativo de revisão daquele benefício dentro do prazo decadencial aí, então, de 10 anos. O prazo prescricional é um prazo de 5 anos, o prazo decadencial é um prazo de 10 anos. Né? Trabalhando, então, cenários um tanto quanto diferentes. Né? O direito a decadência seria um direito potestativo, um direito em potencial de revisar, não estaria na órbita, então, do direito adquirido da parte, mas um direito em potencial de revisar uma situação jurídica, né? O prazo decadencial, ele admite no direito previdenciário interrupção. O prazo de direito decadencial, ele admite no direito previdenciário uma contagem excepcional, como é das sentenças trabalhistas transitadas em julgado, que trazem repercussão no âmbito previdenciário. Então, realmente, a decadência previdenciária tem alguns cenários bem próprios aqui, bem interessantes aqui em matéria de prejudicial de mérito. Não? E claro que a decadência, então, ela tem uma gravidade muito maior do que a prescrição, porque a prescrição, então, ela tende a, sendo parcial, e ela não fulminando o direito em si, ela fulmina parcelas do benefício de atrasadas, né? Repito, isso significa, então, que pelo menos o segurado vai ter o direito à implementação do benefício, a obrigação de fazer. Né? A obrigação de pagar de parcelas atrasadas, via RPV ou precatório, pode aí ficar relativizada, mas em parte, né? Não tendo a prescrição total. Já no caso da decadência, essa situação do direito se reconhecida prejudicial, ela aí sim vai ter um efeito gravíssimo aí para a parte. Vejam só, um exemplo que eu poderia dar mesmo da revisão da vida toda, mas para um conceito processual novo, né, do Código de 2015, e que merece uma reflexão muito interessante, né, a chamada decisão interlocutória de mérito. Né? Decisão interlocutória de mérito. E talvez aqui seja um exemplo prático para a gente desenvolver juntos, porque eu ainda não pensei sobre isso, chegou o momento, mesmo que eu ainda não tenha aberto ainda a garrafa de vinho hoje, mas será, e isso poderá desenvolver outras reflexões. Mas a primeira reflexão aqui é o seguinte: uma decisão interlocutória de mérito, nos termos do artigo 1015, inciso 2º do CPC, é uma decisão, então, que ela não põe fim ao processo, mas ela decide um tema de mérito.
De novo, estariam aqui, então, abrangidas uma decisão interlocutória que envolveria prescrição, decadência ou coisa julgada. Que cenário que a gente poderia explorar isso positivamente, né? Vamos tentar. Saneador. O juiz chega no saneador e dá o despacho. Primeiro parágrafo, ele chega e diz assim, ó, não há coisa julgada. Determina o prosseguimento para fins de realização de perícia. Muito bem, muito bem. Vamos ficar no procedimento comum, porque nos juizados não tem recurso de decisão interlocutória conforme o artigo 4º da Lei 10.259. Então, vejam só. Se o juiz ele está fazendo uma análise da coisa julgada para reconhecê-la, caberá a parte segurada ter que apelar, e não tem a dúvida. Agora, se virar o fio, eu quero que vocês prestem atenção nessa possibilidade de ser superada a coisa julgada e aí ser determinada a realização da perícia. A pergunta que eu faço é: se o INSS renunciar a esse prazo, como é a Lures a gente vê no processo eletrônico, né? O INSS ele renunciar a esse prazo. Imaginamos que a questão é muito polêmica, a ponto de ser passível o reconhecimento da coisa julgada. Mas o INSS ele renunciou a esse prazo. Se eu entender que a coisa julgada envolve essa questão de mérito, se aproxima do mérito, se eu construir a partir das situações que eu falei antes para vocês no 966 e tal, assim por diante, eu estou concluindo aqui que, uma vez o INSS renunciando a prazo, ele nunca mais vai poder discutir aquele tema. Porque se opera a preclusão para ele. Por outro lado, se eu entender que a coisa julgada é uma preliminar, que envolve o uso lá do 485, se eu disser que não tem nada a ver com a prejudicial de mérito, como a prescrição e a decadência, eu vou chegar à conclusão, e já vi o INSS fazer isso, de, embora ele tenha renunciado a prazo lá, ele fazer uma preliminar na apelação depois. Porque o problema é ele voltar ao tema em preliminar. A ponto dele sustentar que, à luz lá do 1009, parágrafo 1º, essa é uma decisão interlocutória tradicional que não está sujeita à regra de preclusão. E porque, como ele não tinha, no seu entendimento, e é razoável o raciocínio, no seu entendimento ele entendia que não era uma decisão agravável, ele renunciou a prazo. Mas o reconhecimento, a renúncia a prazo não seria reconhecimento do pedido, o reconhecimento daquela circunstância de coisa julgada. Captaram como começa a ficar difícil? Então, a minha tese aqui nessa noite é uma tese de que a coisa julgada ela se aproxima tanto de uma decisão interlocutória de mérito que, se o réu ele não agrava no momento daquela decisão, essa decisão preclui. Professor, mas aí essa questão aí das coisas julgadas e tal, elas não são matérias de ordem pública? Sim. A preclusão da parte não induz preclusão para o juiz. Agora, o STJ vem entendendo cada vez mais, né, na linha de que, se a matéria de ordem pública fosse importante, que a parte tivesse que levantar. E não ele ficar levantando em matéria de ordem pública sem provocação das partes. De certa forma, faz sentido. Porque a matéria de ordem pública, na maioria das vezes, embora seja uma matéria ex officio, como as preliminares e as prejudiciais são, elas são levantadas pelas partes. É o que, historicamente, a gente chamava de exceção processual, uma matéria de defesa. Ora, que réu sério em contestação não vai trazer coisa julgada, prescrição ou decadência se tiver no caso concreto? Vai ficar vendo o barco passar e esperar que o juiz reconheça de ofício? É um risco imenso. Claro que contra a fazenda pública, o que o Estado abraça aí, o judiciário abraça, o
O Estado e autarquia é brincadeira. Vide o julgamento dos temas 881, 885 do direito tributário lá, que a Isolda falou ontem no nosso grupo de estudos, né? Por isso que está bem claro, esse debate está bem na nossa cabeça, de que o STF ele praticamente rompeu a conjugada e abraçou o Estado para recuperar tributo. É isso que fizeram. A maioria não tem coragem de dizer, mas foi isso que fizeram. Deram uma abraçada lá, absolutamente sem fundamento processual. Mas, enfim, me parece que essa é uma tese ousada a favor do segurado que a gente possa defender, né? Olha só, superou a coisa julgada em inúmeros despachos. No procedimento comum, no juizado, entre nós, não tem como fazer diferente. O INSS, ele teria que realmente fazer preliminar de recurso iluminado. A não ser que tu admitisse que ele pudesse entrar com mandato de segurança contra essa decisão que não reconheceu a coisa julgada, por utilizar o sucedâneo recursal. Não. Mas no procedimento comum, está bem claro que eu poderia adotar essa tese de que a coisa julgada ela é uma prejudicial de mérito, e sendo prejudicial de mérito, decisão interlocutória que verse sobre coisa julgada, se não atacada no momento, gera preclusão. E não pode ser reexaminada em momento processual ulterior a partir de outro recurso que a parte quer interpor. Essa é a sacada. É isso que o INSS não vai aceitar, né? E vai dizer que não, a coisa julgada é preliminar, é tratada em preliminar desde o início do processo no mundo. Mas as coisas vêm mudando. Tanto é que cabe ação rescisória envolvendo coisa julgada de tudo que é lado. Do lado da coisa julgada ser reconhecida ou do lado da coisa julgada não ser admitida. Então, nós temos um fenômeno aqui sui generis crescendo. E essas mudanças elas podem acontecer. Sabe por quê? Porque o próprio conceito de matéria de ordem pública ele muda. A prescrição no Brasil se tornou matéria de ordem pública em 2006. Eu sou do tempo que se o INSS não alegasse da contestação a prescrição, o juiz não podia reconhecer de ofício. Isso mudou em 2006. Uma pressão muito grande, claro, da AGU, para que, eventualmente, um equívoco cometido pelo advogado-geral da União não determinasse o engessamento do juiz no reconhecimento da prescrição em sentença. Agora, estou seguro que a coisa julgada, então, ela, pela importância e gravidade dela, ela começa a se deslocar da preliminar para entrar no mérito. Outro exemplo. Meu Deus, isso dá um capítulo bem grande. Outro exemplo, a possibilidade jurídica do pedido para a Lieberman e no Código de 73 era a condição da ação. Reconhecer que não há possibilidade jurídica do pedido extinguir o processo de julgamento de mérito. Agora, pelo novo CPC, a possibilidade jurídica do pedido é mérito. Então, ela extingue com o julgamento de mérito. Ela deixou de ser uma condição da ação. Ela fez esse circuito aqui que a gente está lançando a tese da coisa julgada. Saindo do campo da preliminar para ir para o campo da prejudicial de mérito. Na possibilidade jurídica do pedido, isso aconteceu com as condições da ação. Com a coisa julgada, a gente estaria falando em pressuposto processual negativo. Mas realmente, estou me dando conta, então, no meio da aula, de que a gente tem uma tese. Realmente não era uma impressão minha. Para vocês verem que é importante estar refletindo em grupo sobre as coisas, né? Nós realmente temos uma tese de que a coisa julgada ela pode ser incluída como prejudicial de mérito, e isso determinar um fim prático de que uma vez ela trabalhada no processo em decisão interlocutória e superada, ela não pode voltar a ser enfrentada.
ela não pode voltar a ser enfrentada. Superada por meio de recurso que manteve a decisão ou por meio de passagem do prazo, né? Sem que a parte tenha feito o recurso. Né? O exemplo da decadência é o exemplo mais claro. Querem ver? Imagine que na revisão da vida toda, o juiz, ele despache superando a decadência. E dizendo que, mandando para a contadoria fazer cálculo, para depois proferir sentença, tornando algum movimento que não seja de extinção em primeiro grau. Se é uma decisão interlocutória, por quê? Porque não é uma decisão final do procedimento. E se é uma decisão interlocutória que verse sobre o mérito, ou seja, que discute a prescrição, a decadência aqui, que discute um dos elementos do artigo 487, ou que discuta um dos elementos do 487 e mais o elemento do 4854 na nossa tese, se essa matéria não for reexaminada, essa matéria ela realmente, da decadência, ela preclui, né? E olha engraçado a nomenclatura, né, técnica. A matéria da decadência, que é uma matéria de direito material, ela preclui dentro do processo. Né? Senão daqui a pouco nós vamos dizer que a matéria da decadência decaiu. Né? Aí seria o cúmulo das confusões dos institutos de direito material e de direito processual. Repararam? Então, aqui sim, se tem uma decisão de decadência que foi superada e a parte não recorreu, é fazer cálculo na revisão da vida toda daí. Não pode mais ser pulverizado o direito, né? Ah, ganhou lá a tese da revisão da vida toda, mas entrou com o processo, o juiz reconheceu a decadência. Aí é grave. Agora, se o juiz superou a decadência e determinou o prosseguimento do processo, isso não é sentença, isso é uma decisão interlocutória de mérito. Sendo decisão interlocutória de mérito, o INSS, a parte interessada, deveria recorrer imediatamente. Se recorreu e perdeu, e precluiu, bom, a decisão aí está fechada, né? Agora, se ele não recorre para deixar para depois, aqui ele tem os fenômenos da formação da preclusão. Ele tem o fenômeno da preclusão muito claro aqui, porque esse tema não pode mais ser enfrentado, né? Não pode mais ser enfrentado. É matéria de ordem pública. E matéria de ordem pública, em tese, poderia ser, em tese, revisitada pelo juiz. Né? E repito, a preclusão para a parte não induz preclusão para o juiz. Mas, por que cargas d'água o juiz que disse que não tem decadência na revisão da vida toda, ele voltaria atrás de ofício para dizer que tem? Tá, professor. Não sei por que cargas d'água foi, mas isso, processualmente falando, seria admissível? Sim, seria admissível. Ele poderia voltar atrás da sua decisão. Mas também com exceções, querem ver? Imaginemos que decisão interlocutória de mérito. O juiz afastou a coisa julgada, desculpem, o juiz afastou a decadência da revisão da vida toda e mandou fazer cálculo. O INSS vem e entra com agravo, que teria que entrar, processualmente falando, teria que entrar com agravo, entrou com agravo. 1015, inciso 2. Joia. Cabe agravo contra a decisão interlocutória que verse sobre o mérito. É isso, perfeito. Chegou no agravo, o que o tribunal fez?
não tem decadência. Realmente, ele entrou com um pedido de revisão, o pedido de revisão interrompeu lá o prazo da decadência administrativo, passou 10 anos da concessão do benefício, mas como ele entrou com uma revisão administrativa, o prazo voltou a contar de novo, não tem decadência. Ah, o tribunal confirmou a decisão. Tá, confirmou a decisão e voltou para a origem. Aí, meus amores, tem um outro fenômeno que vai impedir o juiz de voltar atrás da decisão, que é a preclusão hierárquica. Ele, até em tese, poderia voltar atrás, a não ser que já tenha sido proferida uma decisão por órgão jurisdicional superior a ele. Faz sentido ou não? Que é a tal da preclusão hierárquica. Esse aqui, para mostrar para vocês como eu tenho alguma idade, eu me lembro só do artigo do código anterior. Por isso que é bom ter um código, aqueles que vem e vai, né? Que o anterior era o 512, ó. É 1008. Nesse caso, é porque 1008, que eu apliquei uma mentoria recentemente, a gente conseguiu reverter. O juiz estava querendo botar a mangueira de fora dele. Na verdade, não foi juiz. Sabe o que aconteceu na prática? Ou vocês que conhecem a prática, sabe o que aconteceu? Trocou o juiz. Trocou o juiz do primeiro grau. E o juiz de primeiro grau aqui do interior do Rio Grande do Sul tinha um entendimento totalmente contrário ao entendimento da decadência da revisão da vida toda do juiz anterior. Olha a cilada. Olha a vida real aqui. Olha a loucura, a beleza que é isso aqui. O cara fica rico, depois fica pobre. Trocou o juiz da cidade. E o juiz da cidade chegou, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: olha, esse despacho aqui tá de brincadeira. Esse despacho que ele reconheceu a decadência, que para mim tá claro que tem decadência. Digo às partes que você tem alguma coisa para falar. E aí a parte chamou a mentoria do Mago, e o Mago falou: claro que tem. O tribunal já deu decisão sobre isso. Ele, em tese, mais terceira vez que eu falo, em tese, a preclusão para a parte não induz preclusão para o juiz. Qualquer entendimento contrário, isso é balela, é conversa fiada e equívoco de jurisprudência, inclusive da STJ. Porque a compreensão do Instituto é esse. Agora, se é verdade que a preclusão que a parte teve por não ter recorrido ao tempo, né, adequado, ela não induz preclusão do juiz, o juiz tem o caminho dele próprio, porque é matéria de ordem pública, também é verdade que o juiz está submetido à preclusão hierárquica. Artigo que salvou, no caso 1008, que vai dizer, ó, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, essa parte, excelência, o senhor guarda seu entendimento para si sobre a decadência na revisão da vida toda. Porque um órgão superior ao senhor já decidiu. Ah, então quer dizer que naqueles outros que o juiz foi substituído, que não teve recurso, o juiz pode voltar atrás. Sim, porque não tem o órgão superior que estabeleceu regra procedimental para ele seguir. É como se fosse esse 1008, é como se fosse um precedente para ser usado no caso concreto, né? Olha, já defini assim, é assim que vai ser. Até porque qual que é a lógica do sistema pelo 1008? A preclusão hierárquica impede da parte que quer gravar de novo. Ou recorrer de novo, né? Para o tribunal que já se manifestou. Porque veja nesse caso, trocou o juiz. Preste atenção. Trocou o juiz. O juiz pode voltar atrás e reconhecer a decadência. O que o advogado ia ter que fazer? Ia ter que apelar dessa decisão. O tribunal, tendo câmara preventa, iria cair no mesmo desembargador. E aí o desembargador ia dizer o quê? Ora, eu já julguei isso aí. Por isso que eu bati desde o início, no julgamento da revisão da vida toda, que o Supremo estava errado ao rejulgar o processo. E eu estava certo, porque deu o mesmo resultado. O que a preclusão quer fazer quando eu escrevi e levei a matéria para o Conselho Federal da OAB, né? Que é a OAB do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Diago Kidrick, acolheu meu pedido e levou para a OAB para intervir no processo. Por que eu disse? Que a preclusão é para evitar que volte para o Supremo e julgue de novo dando o mesmo resultado. Para que julgar tudo de novo se a matéria já foi enfrentada? Isso é preclusão hierárquica. Esse é o 1008. E o que aconteceu lá no Supremo? Toda a pompa, toda a Globo, a Globinho News também, tudo lá, para eles lerem aquilo que eles já tinham julgado.
Então, vejo que a beleza da preclusão, a beleza do advogado que aplica, porque o advogado está dizendo, gente, vocês já julgaram isso, vocês vão julgar de novo a mesma coisa? Aí diz a ministra Ana Maria Lúcia, eu estou lendo meu voto em 2021. É claro, por que tu vai mudar o voto? Sem qualquer mudança fática e jurídica. Então a preclusão evita. Piovenda disse isso em 1903, não é o professor Rubim, tá, gente? Piovenda disse em 1903, a preclusão existe no mundo para evitar a eternalização da lide. O que a gente estava vendo na TV? A eternalização da lide. É lide eterna. Vão julgar de novo. Daqui a pouco pode de novo para julgamento. Vai dar 7-6 de novo. Então as coisas têm que fazer sentido. E o processo civil, para nós, não só como advogados, mas como cidadãos. Atenção, não só como advogados, mas como cidadãos. O processo civil, ele, como o teoria do processo em geral, do processo penal se enquadra aqui também, né? Ele é instrumento de combate ao arbítrio. O processo civil nos protege na rua. É isso que a gente está aprendendo aqui. Porque entra qualquer magistrado diferente aí e sai dando canetada aí, daqui a pouco perdendo patrimônio, daqui a pouco perdendo a liberdade. Ou estou exagerando? Então, eu aprendi, entrei no mestrado com o professor Carlos Alberto Regiane Fanfa, me dizendo assim, a gente tem que estudar processo civil primeiro para ser protegido contra o arbítrio do Estado. E é isso que o advogado defende o segurado, contra o arbítrio do INSS. Contra idas e vindas do INSS. Na via administrativa, na via judicial, muitas vezes contando com o apoio que não deveria ter do juízo. E manifesta a posição de parcialidade. E quem diz isso, inclusive é o professor Tavares, que é juiz, dizendo que o juiz tem que ter cuidado para não ter uma postura ativa, a ponto dessa postura ativa no processo determinar e perpetrar situações de parcialidade no julgamento, parcialidade na condução do processo. Então, por que o juiz vai mudar de entendimento a respeito da decadência? Talvez ele não mude, mas talvez a juíza está saindo de licença maternidade, está entrando um juízo aqui, e aí eu preciso ter algumas regras de combate ao arbítrio. Uma delas, uma regra importante de preclusão hierárquica. Olha, eu vou dizer para vocês, ninguém sabe isso aqui. Tanto é que a advogada já tinha largado o processo lá e já estava dando por decadência, né? E o juiz teve que segurar o tchan. E olha assim, embargo de declaração, hein? Embargo de declaração, ele segurou o tchan, deu efeito infringente para não aplicar a decadência, em razão da preclusão hierárquica do 1008 do Código de Processo Civil. Então, a questão de conhecer o código, de aplicar o código, de defender o código e a disciplina processual num país de terceiro mundo em que a gente combate arbítrio todo dia, é algo que me motiva a continuar estudando. É algo que deve motivar vocês, numa sexta de noite, a estarem espertos com relação a isso. Porque a questão pode até não envolver má-fé. A arbitrariedade, muitas vezes, não tem nada a ver com a má-fé. O inferno está cheio de boas intenções e de justiceiro no inferno. Está cheio de justiceiro lá, achando que fez justiça. Talvez a justiça seja só na cabeça dele. Mas uma regra processual de combate ao arbítrio é uma regra processual que justifica eu estar estudando, eu estar revisitando, eu estar deixando de ver um filme para estudar isso aqui, porque isso aqui pode daqui a pouco me salvar lá na frente. E veja que o artigo da Constituição Federal, se isso não é verdade, da coisa julgada, ele está junto com o quê? Com ato jurídico perfeito e direito adquirido. Ou seja,
ele coloca as regras contra o arbítrio do processo ao lado do contrato, que é o processo entre as partes, é ou não é? E do direito adquirido, que são as regras, por exemplo, de aposentadoria, que vão me conceder um benefício, ou as regras de direito material que vão me conceder um direito legítimo, seja de ordem tributária, civil, consumidor. Essa mesma ideia de combate ao arbítrio, e aqui eu encerro, conforme os pontos que eu tinha colocado aqui. Ainda bem que eu gravei essa aula, hein? Eu tô melhor do que eu imaginava que essa aula aqui, porque eu tô conseguindo fazer umas boas reflexões. Se não serviu para vocês, está gravado, serviu para mim. Tá, então vocês, cada um que aproveite do jeito que quiser. Eu vou gravar isso aqui, já vou fazer vamos trabalhar um artigo em cima disso aqui. O que tu achou, Álvaro? Excelente, sempre excelente. Então, assim, e o que a gente espera do professor, até para o professor tomar uma água, hein, é exatamente essa questão, não só do direito material, do direito processual, que o senhor é mestre, doutor de fato, né, de direito, mas com a prática, né? O senhor falou aí, isso torna a coisa bonita, porque esse estudo todo, ele foi útil, né? Ele não serviu só para os livros, né? Ou só para a academia, ou só para a sala de aula, né? Ele, como o senhor bem disse, ele salvou a vida de alguém ou vai salvar a vida de alguém. E isso é cumprir o direito, né? Não sei, justiça eu não sei, mas cumprir o direito pelo menos, né? Então, assim, parabéns, né? É sempre sensacional. E eu também digo, nesse horário, né? Na sexta-feira, não é fácil. Tem que gravar e rever. Essa é uma. Sabe que muitas vezes a gente escreve, Álvaro, a gente escreve também para tirar um pouco da cabeça algo que está né, nos incomodando, ou que a gente está alimentando. Então, muitas vezes a gente escreve, o Schuster também falou sobre isso recentemente, né? A gente escreve para fazer sentido primeiro para nós, né? Porque quantas vezes a gente lê e relê para depois publicar, né? Então, o primeiro crítico das construções sempre é o autor, né, da obra, né? Obrigado aí aos colegas aqui que estão elogiando, né? Deixa eu só, me permito aqui fazer então esse fechamento, ainda em nome do arbítrio, que é o seguinte: matérias de ordem pública no segundo grau, então. Todas elas, três: coisa julgada, decadência e prescrição. Vamos imaginar, Anne, Tupinambá. Vamos imaginar que essas três matérias de defesa do réu, elas não foram objeto de exame na sentença. Não foram levantadas, a parte deixou de embargar, aconteceu alguma coisa. Muito bem. O tribunal, ao examinar, o relator, ao examinar a matéria no processo, com a sua equipe, enfim, ele identifica o problema. Olha, eu acho que tem coisa julgada aqui. Eu acredito, olha, eu vou passar a régua nesse negócio aqui. Tem coisa julgada. O código, ele tem uma disposição que é perigosa quando da leitura isolada dele, que é o 933, que vai dizer que o juiz, ao examinar, identificar a matéria de ordem pública, ele primeiro, antes de julgar, ele deve dar vista às partes. Numa compreensão de processo civil de combate ao arbítrio, esse artigo parece perfeito, mas ele pode se revelar uma baita de uma cilada de um julgador arbitrário. Sabe por quê? Porque ele já tomou a decisão na cabeça dele. Eu vou passar a régua nisso aqui. E aí, ele pode estar
dando um verniz de legalidade ao abrir vista para as partes. É ou não é? O que eu vou... Não, isso aqui não vai rolar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar as partes falarem. Depois posso fundamentar, nem me manifestando sobre o que falaram, mas eu dei vista para as partes. Não. E aí, com todo respeito, e sem entrar muito na questão política, para mim o impeachment foi isso. Não, todo o processo foi seguido à risca. Um verniz de legalidade. Para mim, um verniz de legalidade é um golpe. As coisas, elas podem passar por um verniz de legalidade grave. E, voltando ao processo civil e à disposição do recurso, eu vou provar para vocês. Como isso ia acontecer num processo meu, num outro processo meu. Eu vou provar para vocês. Esse artigo, ele não pode ser lido isoladamente, por quê? Esse 933. Porque eu não sei quem é que recorreu no processo. Eu não sei a quem possa interessar essa decisão. No caso de reconhecimento da coisa julgada, decadência e prescrição, e outras tantas matérias de ordem pública, como direito probatório. No caso concreto que eu tive, foi direito probatório. Tá? O que acabou acontecendo? O relator, ele criou uma convicção lá de que a prova era fraca. Como eu disse para vocês, o inferno está cheio de boas intenções. E eu até acho que essa prova não estava lá essas coisas. Mas o que acabou acontecendo, no caso concreto? O juiz aposentou para invalidez o segurado. E aí, o que acabou acontecendo? O INSS recorreu só de juros de correção monetária. Aí a colega veio para uma mentoria desesperada. Professor, o juiz abriu vista para a gente ver o que a gente acha dele fazer uma complementação da perícia. Deixa eu olhar o processo, né? Não tem como, deixa eu fazer mentoria, deixa eu examinar o processo. E aí eu me dei conta que o INSS recorreu só de juro de correção monetária. Ou seja, o mérito transitou em julgado. O mérito transitou em julgado. Doutora, a senhora não está vendo isso aqui? Meu Deus, doutor, eu nem dormia, faz 2 semanas que eu não dormi, eu nem ia... Olha, com todo respeito, eu não ia enxergar isso. Tá bem? Tudo bem? Continue fazendo mentoria, que é o Mago Rubi tá aí para isso, né? Mas, o INSS não recorreu do mérito? Qual é a consequência prática disso? Uma parte da sentença transitou julgado. Doutor, o que eu faço? Vamos fazer uma petição para o desembargador. Desembargador, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pode até achar que tem coisa julgada, decadência, prescrição, ou que falta prova. Mas o INSS não recorreu disso. O efeito devolutivo não pode ser aberto para todos. Doutor, o senhor não conhece o efeito translativo? O senhor não aprendeu isso do efeito translativo? Não só aprendi. Como escrevo sobre o efeito translativo? Sou doutor em processo. Acontece com o efeito translativo, que é o efeito de reconhecer matérias de ordem pública, não pode ser usado para favorecer quem não recorreu. Porque nós temos aqui, doutora desembargadora, o princípio recursado da reformata impégios. E aqui que eu escapei. Doutora, peraí, como assim? É a reformata impégios, doutora. A senhora vai reconhecer uma coisa julgada, vai produzir prova para favorecer quem não recorreu? Não, então aí não sou eu que tenho que voltar para a faculdade, né? Porque princípio da reformata impégios é o primeiro princípio recursal que a gente estuda, é ou não é? Então, o artigo 933 é uma cilada. Ele foi bem pensado, mas o inferno também foi bem pensado por alguém. O 933 diz que tem que ser dado vista. Agora, nesse caso concreto, o juiz não pode nem dar vista, porque a matéria transitou em julgado.
Então, esse dar vista é dar um verniz de legalidade a algo que já está podre. Porque o INSS não recorreu e apodreceu. O cara está aposentado por invalidez. E essa aposentadoria por invalidez não pode ser reformada em grau recursal. Com a glória divina, e depois de duas reuniões com o desembargador entendeu o que estava na peça, né? Ah, é isso que vocês querem? É. A senhora vai ter que reconsiderar. A senhora não pode fazer perícia nesse processo aqui. Tá, mas vocês não estão vendo que a prova é insuficiente, o laudo é insuficiente? Não, mas isso é problema do INSS, não é problema do julgador. Não em grau recursal, que não tem a mesma liberdade do juiz de primeiro grau. Se tivesse no primeiro grau, o juiz poderia reconsiderar, é ou não é? Que é o que a gente chama de reabertura da instrução ou baixar em diligência. Ele baixa em diligência. Aliás, não pode mais usar essa expressão de baixar em diligência, hein? Se está todo mundo em posição de igualdade agora pelas novas leis processuais, ele vai baixar do céu? Ele não vai baixar em lugar nenhum. Né? Então não é baixar em diligência, é determinar uma diligência. Eu não sei que plano espiritual ele está para baixar em diligência. Então ele não vai baixar coisa nenhuma. Agora o desembargador, a desembargadora, vai determinar a realização de uma prova em cima de uma matéria que fez já coisa julgada. Aquilo que a gente falou na primeira parte. Precluiu dentro do processo a chamada preclusão máxima, que o professor Ovidio Batista dizia quando a parte não recorre. A parte não recorre se opera a preclusão máxima. E o professor Vicente Greco de São Paulo, na obra de São Paulo, ali do mesmo período da década de 80, a década de 80 é a época dourada do processo, né? Professor Ovidio Batista, professor Vicente Greco. Professor Vicente Greco diz a parte, ao recorrer, deixa o processo vivo. Olha que lindeza, né? Se o INSS não recorre, como é que ele vai ser beneficiado por reabertura da instrução, por coisa julgada, por decadência, por prescrição, se ele está discutindo juro de 0,5 de juro, se ele está discutindo correção monetária, se é TR, se é INPC, se é IPCA, se é o que seja que dê o que quiserem dar de correção, mas não mexa no mérito. Porque o mérito transitou julgado. Professor, o senhor acha que não tem nada a fazer? Não em grau recursal. Doutor, o senhor sabe que isso aqui também é injusto. Doutora, com todo respeito, se é justo, injusto, isso é problema do INSS. E mais, entre nós, isso é objeto de ação rescisória. Se o INSS acha que, se ele acha que tem alguma coisa para fazer, ele entra com ação rescisória. Ah, realmente tem o prazo da rescisória, né? Mas não é em recurso, gente. Não é em recurso, doutora. Recurso é efeito devolutivo, ó. Levei para a matéria para o tribunal examina. Quando é que uma matéria de ordem pública dessa poderia ser examinada, então? Última parte da peça que eu fiz. Quando é que poderia ser examinada, Excelência? Se o INSS, conforme o professor Vicente Greco, tivesse deixado o processo vivo. Se ele recorre do mérito, se ele diz, por exemplo, que essa aposentadoria por invalidez não pode ser concedida, se ele diz que essa aposentadoria por invalidez é fraca e tal, e aí o juiz ele faz o quê? Ele puxa as preliminares ou ele puxa as prejudiciais de mérito, ou ele puxa as questões que estejam conexas ao mérito, como a de produção de prova complementar. Essa é a beleza do sistema. Quando é que uma prejudicial de mérito ela pode ser puxada de ofício, efeito translativo? Quando pelo menos a parte deixa a matéria viva e traz o mérito. É óbvio que o efeito translativo pressupõe que a parte não recorreu daquele pedaço, mas ela tem que ter recorrido do mérito, ela tem que ter recorrido de outra parte. Se ela não recorreu do mérito, não me inventem história. Transitou em julgado. Se a matéria transitou em julgado, ela só pode ser objeto de ação rescisória. Ponto. Caixão. Não tem mais conversa. Não tem conversa. Não pode ter conversa. Se tiver que embargar 4 vezes de declaração para que enxerguem isso, embarguem 4 vezes. Ah, vou aplicar a multa, mas enxergue então primeiro que eu paro de embargar. Em vez de ficar me ameaçando que vou aplicar multa. Não é fins procrastinatórios? O juízo não está prestando jurisdição adequada. Está favorecendo quem não recorreu. Está violando o princípio da reformatio impégios. Não está enfrentando a minha tese. Enfrenta a minha tese, então, que eu depois eu recurso a Brasília. Qual o artigo que está isso? Tem que mostrar o artigo, né?
Esse artigo, tome muito cuidado com ele. Artigo de combate ao arbítrio, um dos maiores de combate ao arbítrio do Código. O famoso artigo 1013, parágrafo 1º. De cara, quando eu li o Código, eu enxerguei isso. Eu disse o grande artigo de combate ao arbítrio. O 1013, parágrafo 1º. E vai dizer assim: serão objeto de apreciação pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, vírgula, e aqui vem a novidade do Código, que limita o efeito translativo, desde que relativas ao capítulo impugnado. Quer dizer que as matérias de ordem pública elas têm que estar relacionadas ao mérito. Claro, se elas são prejudiciais de mérito, elas têm que estar relacionadas ao mérito propriamente dito. Então, é claro, é normal. Eu posso chegar e dizer o seguinte: doutor, o segurado não tem direito à aposentadoria por invalidez. E o juiz falar: deixa eu ver. Não, peraí, tem um outro problema aqui, tem coisa julgada. Paz e bênção. Passa a régua, liquida o processo. O tribunal pode fazer isso. Porque, pelo menos, a parte recorreu do mérito e não deixou transitar julgado a decisão. Captaram? Por que o primeiro grau... E antes eu pensei nessa situação, né? Quando trouxe a matéria. Mas por que o primeiro grau pode voltar atrás? Porque não teve decisão de mérito transitada em julgado ainda. Por isso que em matérias de ordem pública o primeiro grau pode voltar. A não ser, como eu disse, isso pouca gente vai dizer, que haja preclusão hierárquica. Se o tribunal já falou sobre isso, aí a juiz de primeiro grau não pode fazer. Sob pena de não eternalização da lide. Lembrem disso. Não eternalização da lide, que é o que a preclusão se propõe. E, por fim, mentoria de hoje de tarde. Professor, dinheiro pesado. Melhor pagar uma mentoria antes de entrar com uma execução de mais de 500 mil. Tá bem? Tá bem? Como é que deu uma execução de mais de 500 mil contra o INSS? Porque o juiz e o tribunal, ninguém falou sobre prescrição no processo. A DER é de 2006. Estou com o cálculo aqui. Mais de 500 mil, fora os honorários. Agora, o contador está me sugerindo fazer com só com o período não prescrito, levando em conta lá a súmula 85, prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio. Eu ia fazer isso, mas como dá uma diferença muito grande de dinheiro aí e tal, daqui a pouco tu tem uma luz aí, uma tese do mago. E tive mesmo. Por quê? Porque enunciado 148 do Conselho da Justiça Federal. Matérias da fase de conhecimento mesmo de ordem pública não podem ser trazidas, não trabalhadas em execução. Matérias... Mas, professor, a matéria de ordem pública não é trazida a qualquer tempo? Sim, a qualquer tempo dentro das instâncias ordinárias. Matéria de ordem pública nem no STJ tu examina, porque não tem o requisito de pré-questionamento. Pensem sobre isso. Tive uma decisão recente agora. Súmula 7 do STJ. Não me veio aqui com um efeito translativo, não sei o quê. Ninguém falou, agora vocês querem que eu venha falar. Nem foi discutido a prescrição, nem a decadência, nem artigo 103 da Lei 8213, e agora querem discutir a lei de benefício aqui no STJ. Tá bem? Então, é o que eu venho escrevendo, escrevi na obra de novo. Né? Leiam, gente. Essa aqui você tem que ler. Se não querem fazer os cursos, tudo bem. Agora, processo judicial previdenciário, notas de acordo com o CPC, essa leitura aqui é muito gostosa. Até eu tô lendo de novo. Em vez de ler umas porcaria ali nos livros, nos livros de ficção, eu tô lendo meu livro de novo agora. O que tu achou? O Cláudio gostou dessa, hein, Cláudio? É um narcisismo que não tem cabimento. Tô lendo meu próprio livro de novo. Tô lendo, excelente. É inacreditável. Mas alguém tem que gostar, né? Alguém tem que gostar do livro. Então é o seguinte,
Matérias de ordem pública são matérias que não podem ser examinadas a qualquer tempo, a gente aprendeu assim na faculdade, sim, mas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Como guardadas as proporções, mutatis mutandis, é o que foi falado no tema 995 da reafirmação da DER, né? Quer reafirmar a DER, quer examinar a prova dentro das instâncias ordinárias. Quer reexaminar? Tá. Quer fazer uma coisa diferente dentro das instâncias ordinárias. Muito bem. Então, a prescrição e a decadência poderiam ser examinados pelo juiz de segundo grau? Sim, se o INSS tivesse recorrido. Mas nem o primeiro grau, nem o segundo, ninguém falou da prescrição e da decadência. Aí eu falei, ninguém falou, e tu vai falar agora sobre isso? Mas o teu contador é um gênio. Ele quer limitar os teus atrasados. Ninguém falou, não está no título executivo. Doutor, eu estou com medo aqui, estou envolvendo muito dinheiro. Pô, se ele tem a JG, não. Tem que ver esse detalhe. Se ele tem a JG, mesmo que o INSS impugne e ganhe comunicação por de sentença, ele tem honorários da impugnação, mas vai ser suspenso em razão da gratuidade de justiça, né? Tem esse elemento que eu perguntei. Vamos ver. Tá, não, sim, doutor, tem a JG. Muito bom. Agora vem a paulada final da noite. O toque do mago. Pense sobre essa estratégia. Doutor. Mas eu estava aqui com o cálculo já restringindo a prescrição. O que a gente pode fazer? Muito bem. Se o enunciado 148 do Conselho da Justiça Federal, que é um dos mais usos, né, diz que o INSS, a Fazenda Pública, não pode trazer em execução matéria que não trouxe na etapa de conhecimento. Por quê? Porque a ideia aqui é se aproximar até de uma má-fé, né? Processual. Está tumultuando a execução? Não trouxe no conhecimento? Deveria trazer na execução. Não pode. Não pode trazer. Então, o que eu disse para ela? Vamos pensar nas hipóteses. Vamos pensar com os pés no chão. O que eu disse para vocês? Se a matéria de ordem pública ela não foi ventilada, ela transitou em julgado, não é a execução que vai resolver o problema. Primeira situação que tem que examinar. Teria uma exceção. Disse, vamos começar a limpar uma exceção. Lê a fundamentação da decisão judicial aí. Ela não fala nada sobre prescrição ou daqui a pouco ela falou na fundamentação e no dispositivo não constou? Tem diferença? Claro, porque o INSS pode alegar erro material. Ele pode alegar que só não constou no dispositivo, mas que houve análise da prescrição. E erro material, segundo o STJ, é matéria de ordem pública passível de exame em execução. É a única exceção. Aliás, o STJ só trabalha com duas exceções. Erro material e a outra é a nulidade da citação, que pode ser corrigido a qualquer tempo. Porque o erro de exteriorização, não é? O juiz da fundamentação, o juiz chegou e disse o seguinte, olha, tem prescrição parcial, súmula 85 e tal. No dispositivo ele só não colocou lá, ressalvada a prescrição parcial. Para mim, isso é erro material passivo de correção e execução. Andar lá para copiar o dispositivo e dizer que não gostou no dispositivo, isso é um formalismo exacerbado que a gente já escapou muitas vezes a favor do segurado, trazendo essa argumentação técnica. Muito bem. Não, doutor. Tá aqui, professor Rubim. Não tem nada sobre prescrição mesmo. Então, não dá para alegar erro material. Não dá para alegar erro material. Passamos esse ponto. Qual que seria o segundo ponto para ser examinado? Eles podem corrigir a matéria só por meio do quê? Só por meio da ação rescisória. E aqui vem a pegada. A ação rescisória tem prazo para ser feito. Então, qual que é a estratégia que nós vamos adotar?
A estratégia do time pequeno que joga pelo empate. Vamos segurar o jogo. Vamos dentro da legalidade, não vamos ser expulsos, nem nada, mas nós vamos amarrar o joguinho. Porque o que eu disse para ela? Não entra com execução. Porque se tu entrar com execução desse valor, o INSS vai se dar conta e no outro dia, como eu já vi, vai entrar com uma ação rescisória com pedido liminar. Professor Rubim, meu Deus do céu, como é que tu tirou isso? Eu já estava pronto para executar. Amarra o jogo. Porque a chance de tu perder esse R$500 mil é grande. Agora, eu quero ver se o INSS não alegou na fase de conhecimento. E se o INSS tiver ultrapassada o prazo da rescisória, a doutrina chama o prazo posterior, né, de 2 anos, de coisa julgada soberanamente material. Ou seja, coisa julgada que não pode ser rescindida. Então, coloco para reflexão de vocês a respeito dessa questão prejudicial. Eu nunca vi alguém falar sobre isso, porque isso também, como o Álvaro falou, isso envolve um conhecimento de prática muito grande, né? Se essa mulher tocar esse R$500 mil agora na rua, ou o juiz vai dar uma lambada ali, ilegal, o juiz não poderia mexer na prescrição, porque a prescrição é da ação do conhecimento. Ele não é prescrição intercorrente de execução para ele mexer. Agora, que eu disse, essa advogada vai alertar os gansos. Ela vai alertar o INSS que não viu a prescrição até agora, e claro, com o cálculo desde a DER de 2006, eles vão identificar que erraram. E ao identificar que erraram, o que eles vão fazer? Uma ação rescisória com pedido de liminar para suspender a execução. E o que vai acontecer? Em 24 horas, essa execução está suspensa. Então, ela vai sentar em cima do processo. Ela vai esperar, dentro da legalidade, né, da boa-fé executiva, ela vai esperar o momento para executar. Porque a execução é uma oportunidade do execuente. A execução não é obrigação de fazer. Outra, não tem prescrição intercorrente menor de 5 anos, porque súmula 150 do STF prescreve a execução no mesmo prazo que prescreve a ação do conhecimento. A prescrição é de 5 anos. Mas, doutor, não tem problema ficar 2 anos parado? Não, se tu ficar mais de 5 anos, pode ser que tenha problema, mas 2 anos não tem problema. Então, a questão é segurar o tchan. E entrar com a execução com a corda toda depois dos 2 anos. E aí eu quero ver que argumento que vai usar. Porque não vai ter mais argumento. E aí eu falo assim, fazer uma peça bonitinha falando da coisa julgada soberanamente material, porque esse é um instituto do sistema. A coisa julgada que não pode ser rescindida depois de 2 anos. Pode tentar alguma coisa? Não sei. Mas para alguma querela nulitatis? Não sei. Mas para fins de tese, estou trazendo para você, já que a ideia também sempre na OAB é trazer tese, né? Claro, sempre tentar influenciando positivamente, usar o processo de uma forma correta. Mas eu acho que nesse caso é usar o processo de forma correta. Ninguém falou de prescrição. Esse segurado é benefício de caráter alimentar, ele vai perder esse dinheiro? Está errado você estar no processo? Ilegal não é. Contrário à boa-fé também não me parece. É imoral isso? Que engraçado, né? Agora, para despachar e demorar 5 anos para pagar um benefício, não é. Agora, para limitar a prescrição de ofício, daqui a pouco a execução vai ser. A gente tem os valores muito tortos e a gente é capaz de achar que está fazendo alguma coisa errada, como ela achou. Eu falei, levanta a cabeça que não fez nada errado. E não está fazendo nada errado. E se tiverem, me corrijam, então. Que ela ganhou, ela entrou com o processo, ela teve indeferimento, ela ganhou o processo, passou pelo crivo do INSS, da AGU, do judiciário inteiro, não reconheceram prescrição, e agora ela tem que ir lá e bancar, entre aspas, né, aí
a justiceira e cortar mais de 10 anos de atrasado de benefício? Me digam vocês, como mentor, nesse caso, usando as regras de processo, e especialmente o prazo que aí se chama de decadencial de 2 anos, né? Porque ação rescisória, de novo, é um direito em potencial. Vale a coisa julgada. É uma possibilidade de examinar. Ninguém diz que a ação rescisória é para, né, ele restabelecer necessariamente uma injustiça de decisão transitada e julgado. É uma possibilidade de reexaminar. É o direito potestativo de reexaminar uma decisão transitada e julgado. A presunção é que vale a decisão transitada e julgado. Que tem fundamento constitucional alicerçado na previsibilidade. Então, a AGU, que é a maior advocacia do mundo, mais o Poder Judiciário competente que é, não reconheceram, ela vai ter que abrir mão disso, discutir isso. Está em aberto. Só coloquei o problema e o encaminhamento que eu dei essa tarde, tenho certeza que ela não vai dormir hoje, porque ela já estava prontinha para perder uns 200 mil, e eu não sei como é que ela vai dormir hoje, como é que ela vai encaminhar, mas o processo traz questões dia a dia, né, que nos colocam em uma das formas mais diferentes possíveis, e graças a Deus eu venho fazendo mentoria em todo o Brasil aí, né, acompanhando muito o que acontece de Manaus ao Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, passando pelo Rio Grande do Norte, assim por diante, Mato Grosso, né, e tem muita barbaridade acontecendo, gente. Tem muita barbaridade acontecendo. Mas muita barbaridade acontecendo. Então, alguém vai ficar falando de enriquecimento ilícito a favor de hipossuficiente, a favor de segurado, a favor de peão aí. Vamos trocar de assunto, vamos falar de outro tema, então, porque comigo não vai funcionar, né? É isso aí, gente. Processo Rubim, processo 24 horas. Obrigado pelo carinho aí. Era para falar 30 minutos, falei 1h40, eu acho. Foi. Mas me desculpe qualquer excesso, qualquer linguagem. Não. A gente só fala o que acha que tem que falar com o coração e evidentemente, assumindo toda a responsabilidade que a gente coloca. Pessoa sempre é extraordinário, eu coloquei, né? Que foge do ordinário, né? Não que o ordinário seja ruim, mas o extraordinário sempre é melhor, com certeza. E para dar eu não vai abrir o vinho, não sei, mas para se eu respirar um pouco, tomar um copo, agradecer mais uma vez e dizer assim, o senhor até talvez tenha achado cometido um ato falho, mas não é a minha atividade principal, mas é a que muito mais me desafia e muito mais deixa feliz é lecionar. Eu, assim, desde 1996 eu comecei como instrutor, né, no Sebrae, curso profissionalizante, 2000 na faculdade, não de direito, né, que eu sou economista, e no curso de economia. Depois eu tive a oportunidade de habilitação profissional lá para a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, para a INS, Agência Nacional. Então, assim, eu também, se o senhor quiser chamar de professor, eu prefiro do que me chamar de doutor. Então, fique à vontade, né? Que eu tenho certeza que é a profissão mais importante que tem, e infelizmente nesse país não é assim vista, né? Então, assim, professor Rubim, fique à vontade também, que é importante, a gente está falando do binômio ensino-aprendizagem, né? Falando aí do Clube do Mago, do time de elite, do YouTube, das aulas gratuitas. Fala aí, pessoal, que eu tenho certeza que todos que puderem ver, ouvir, com certeza vão aprender alguma coisa, né? Obrigado aí. Pois tu viu que mesmo sem saber da tua história, Álvaro, eu te chamei de professor, né? Acho que eu tenho uma intuição aí que serviu É o bem, mago, né? desculpa, é o mago, né? O mago é o mago, tá tudo certo. Mas, enfim. Então, passou rápido, nem percebi passar o tempo.
Uma das características que o pessoal vem elogiando das aulas é que a gente consegue fazer uns cursos aí que segurem bastante o pessoal, né? Esse é o link, quem pediu material, enfim, a gente está abrindo um curso de processo, né? Essa semana, alguns colegas aqui em sala de aula, eu sei que se inscreveram essa semana, o Cláudio, que eu me lembro de cabeça aqui, está aí com a gente, né? Aí, a Isolda também. Então a gente vai fazer um curso que começa. Tivemos aula magra, mas começa efetivamente na semana que vem, primeira quarta de maio, e vai até dezembro de 2024. São 100 horas de processo comigo. A gente vai revisitar da teoria geral até a execução, passando por esses pontos aqui, detalhando o exercício, enfim. Então, é um link aí que a gente colocou, que tem as opções de Pix, de parcelado. O que eu digo assim, né, para o pessoal e nas OABs quando eu vou, e também tem algumas OABs agendadas presencialmente aí, né, no segundo semestre, é que tem que partir da pessoa, o profissional tem que ter esse feeling de que ele não pode abrir mão do processo, né? Que o direito material é importante, que a gente tem que dominar o direito material, mas que esses conceitos, essas colocações que a gente passou aqui 1 hora e que a gente vai fazer 100 horas de curso, né? Até dezembro de 2024, eles são importantes. E o meu método que eu defini, né? Que vem trazendo assim uma quantidade muito grande. A gente já está com 250 inscritos nesse curso. É um sucesso de inscrições, porque é 1 hora por semana, né? Então como tem horário também para outras atividades, é quarta-feira sempre das 18h30 às 19h30, né? E tudo fica gravado, depois vai para o nosso site, o processorubi.com.br, mas o desafio é a gente tentar objetivar, né? Fazer uma aula de 1 hora bem consistente, mas que não seja aquele curso de 3 horas por semana, aquela aula de pós, que já é complicado para o próprio professor, né? Sabe, né? O professor chegar às 19 ou 18 horas para até às 22, aquele cenário, né? A noite inteira de aula e tal, que a gente sabe que é complicado. Então, novo método aí, começando a primeira aula a partir da semana que vem. Então, queria convidá-los, convocá-los, enfim, para fazer esse esforço. A forma de pagamento pode ser negociada, enfim. E também, para quem quiser, deixei meu telefone, né? Para quem quiser aí pedir alguma obra, ou essa que eu falei, né? Indiquei aí que o Álvaro adquiriu lá no Congresso, enfim, que é o nosso último estudo, a obra 19, que é essa do processo judicial previdenciário. Quem quiser pode pedir no meu telefone, o 519988311982, é o meu telefone mesmo, né? E pode, quem quiser se inscrever, pode mandar o comprovante também. A gente tem grupo do WhatsApp para colocar os alunos dentro e a gente poder tá atualizando e é processo 24 horas mesmo. A gente toca ali, quem está nos grupos sabe que vem atualização, vem conversa, vem decisão, tudo que a gente vem fazendo. E para quem pega a mãe ali, né, do WhatsApp, cada um tem um ritmo, mas eu que já estou pegando mais a manha, então já tem uma decisão, tem alguma informação, primeiro a receber são os grupos VIP, né? Sim. Então a gente convida aí para essa imersão aí, esse curso que é de 100 horas. A gente vai dar um certificado especial, né? E que é hoje digamos assim, o carro-chefe, né? E a menção aí ao YouTube, aí é lá, dá uma olhada na minha página do YouTube, tem muito vídeo, muito material gratuito lá também. E lá a gente tem para quem gosta mais desse método, né, de leitura do CPC artigo por artigo, a gente está fazendo isso, a gente começou essa leitura no final de 2021, tá? E estamos hoje aí na aula número, vamos para
toda segunda-feira, né? Aí é 30 minutos de processo, é menos ainda. Leitura do código, a gente está no artigo 318, é ali, nós vamos começar agora, vai ser bem legal, na segunda-feira vamos começar a falar da petição inicial em diante, aula 70. Então, já tivemos 70 encontros, também com uma turma bem legal aí, que prestigia. Então, dê uma procurada que não vai faltar oportunidades. Nesse momento, até para a gente está gravando, eu vou disponibilizar no meu site, né? A gente indica esse curso de processo porque não teve nenhuma aula ainda, né? E a primeira, então, vai ser em maio, e aí a gente vai ir fazendo 1 hora por semana. Queria agradecer o espaço, né? Do doutor aí, dos colegas, e dizer que a gente fica à disposição, como te falei, não falo de boca para fora, não, como quando te disse lá presencialmente, Álvaro, que eu faço muitas atividades online, mas eu estou retomando as atividades presenciais, e eu tenho muito interesse de conhecer a região, tenho muito interesse Não, já está de convidado já aqui participar. para no Salão Rubi, 430 pessoas, o professor dá esse show, né? Já está convidado. Vamos Mas só ver o dia e a hora. fico à disposição para implementar mesmo, né? Porque tem os convites que são formais e os outros que a gente recusa formalmente, outros que a gente faz questão de comparecer, né? E por também não conhecer a região, achar que pode ter uma interlocução bem bacana. Aí eu fico realmente à disposição de estar participando. Muito obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Né? Assim, essa 1 hora e pouco parece ser 10 minutos. E todos aqui atentos, agradecer também a todos, né? E não só eu que estou falando, está escrito aí, a aula excelente, o show. Vou pedir para só terminar, se o pessoal puder abrir aí o vídeo, para a gente tirar uma foto, registrar, vou até mandar depois para o professor também, o vídeo. Para finalizar, é para o professor abrir uma garrafa de vinho, eu acho que eu vou abrir também. Né? É E necessário. só para Fique. se alguém, né, está começando ou está querendo amadurecer um pouco melhor, só quiser me mandar ali um oi, deixar o contato, nome e e-mail para o telefone, para o WhatsApp que eu deixei ali no grupo, né, no 51998831982, pode me dar um oi aí, que a gente tem grupos do WhatsApp também que são abertos, né, e que recebem informações das próximas atividades e também alguns materiais que a nossa equipe e eu mesmo produzo aí do time de elite, né? Com relação ao Instagram, que sempre me mandaram mensagem aqui, fala só dos grupos, eu estou no @FernandoRubimRS, tenho também quem vai procurar o @time de elite cursos, né? E eu recentemente abri para explicar um pouquinho melhor essas 19 obras, o conselho, a formação delas, né? O @obras professor Rubim, dá para seguir aí essas 13 e também está participando aí em debates comigo aí nas redes sociais.